Gilmar, eu começo dizendo que eu agradeço. Eu agradeço porque, você já sabe, né, do meu problema. Muito feliz por essa vitória, por ter acompanhado a Chapecoense todos esses jogos. Agora me ausentaram em função desse projeto meu, que tem que fazer. Que jogo, que vitória, que alegria que Chapecó, a região está com esse time, Gilmar. Parabéns. Boa noite. Primeiro, Tadeu, dizer que eu vou ficar em oração e toda a torcida da Chapecoense torcendo por você. Você merece. Você é um profissional, mas você é um torcedor e vai dar tudo certo, com muita coragem, com muita fé, e a gente vai estar orando de coração mesmo. Existe aqui um movimento positivo por parte dos atletas, da diretoria, de todos, e tu vai sair mais fortalecido e a gente tá junto. Feliz, muito feliz. O primeiro tempo ele foi mais disputado, a gente sabia que jogar aqui, o Atlético tem uma equipe muito competitiva, muito forte fisicamente. Nós encontramos dificuldade no primeiro tempo em duas situações, quando a gente estava de posse de bola no último terço e não terminava a jogada, eles retomavam essa posse de bola e transitavam. É uma equipe que joga em transição e muito perigoso. Nós fizemos essa correção no intervalo, também fizemos uma correção, isso tudo sem bola. O lado direito deles, eles tinham o número 8, é um português bom jogador, e ele colocava superioridade numérica em cima do Walter, o Torrão, que é o atacante, mais o português, esqueci o nome, e a gente fez essa correção também no intervalo, isso sem a posse de bola na fase defensiva. E aí, os técnicos portugueses, eles têm virtudes e a gente encontra uma que outra situação que pode tirar proveito. O Atlético joga em linha alta e a gente não soube explorar isso no primeiro tempo. Nós não estávamos com precisão nesse último passe. Até tinha a movimentação do Marcinho, o Carvalheira, e várias vezes o Neto fez esse facão aí e a gente não identificou esse espaço. No finalzinho do primeiro tempo eu conversei com o Giovani para ele baixar um pouquinho mais e fazer essa bola. E aí no intervalo a gente fez essa correção, corrigimos a parte defensiva e a parte ofensiva aí deu o resultado. Se a gente buscar, eu acho que foi o segundo ou terceiro gol, que o Giovani baixou mais para pegar essa bola e fez um lançamento, e aí teve o passe e a infiltração do Gabriel. Então, estrategicamente, os atletas, eles são muito disciplinados, e bastou uma conversa de 2, 3 minutos que a gente identificou essas falhas do adversário e a gente tirou proveito, porque nós estamos num nível de confiança e eles acreditam muito nas correções que a gente faz no intervalo. Ô Gilmar, parabéns pela vitória. Você explicou bem aí as alterações que você fez, né, do primeiro para o segundo tempo, e recentemente você completou um ano nesse retorno à Chapecoense, na sua quarta passagem, uma sequência de trabalho. E você é um treinador experiente, já passou por vários grupos, inclusive aqui na Chapecoense. O que esse grupo te mostra dia a dia no treinamento e jogo a jogo de diferencial? Porque, claro, a campanha está sendo o diferencial da Chapecoense. Eu uso uma frase, vocês sabem o carinho e o quanto eu gosto desse clube, e eu consigo transmitir para eles atletas o amor que eu tenho pelo clube. E quando o técnico tem esse envolvimento, existe estratégia, existe estudo, existe qualificação, mas quando você joga com alma, com sentimento, então isso fica mais fácil para convencer os atletas. Então, em momentos difíceis, a gente se fortaleceu no ano passado, no final do campeonato estadual, e a gente foi se fortalecendo, porque tudo que a gente faz é em prol desse clube. Então eu sou um torcedor, minha família torce muito por esse clube, e aí fica fácil. Se o técnico tem esse comportamento, eles percebem nas atitudes minhas no dia a dia, eles sabem do carinho, do amor que eu tenho por conhecer a história bonita e a história triste também, e eles compraram a ideia. O envolvimento deles é 100%, em termos de estratégia, em termos de doação, em termos de trabalho. É um grupo que trabalha muito. Então nós temos um grupo no controle e eu percebo que eles amam muito a Chapecoense, eles estão muito felizes. Eles, quando eu falo eles, e os familiares. A gente tem no nosso dia a dia, seguidamente,
as esposas vão lá no CT com as crianças. Isso a gente não vê em time grande, em outras equipes que eu já trabalhei. Então existe um envolvimento não só dos atletas, mas dos familiares. Hoje, por exemplo, tinha acho que umas 40 pessoas aí da família do Caetano, e isso potencializa, dá uma energia positiva, e a gente trabalha com isso, na nossa humildade, né? Nós não temos um poder financeiro igual as outras equipes, então a gente vai pelo coração dos atletas, traz jogadores que a gente conhece, e aí eles se doam dentro de campo da maneira como eles estão se doando. Agora, a semana foi, logicamente, da saída do Mailton, grande presença dele na Chapecoense, ajudou muito, e o Vitor, o Inocêncio, saiu no final dizendo, até agradecendo ao professor pela oportunidade, ele passou por uma lesão até pegar ritmo, e você foi colocando, e hoje realmente fez um grande jogo, né, Gilmar? Fez, a gente sabia do potencial, e por isso que a gente contratou o Gabriel Inocêncio, e no momento bom dele, eu lembro que ele jogou contra o Figueirense, talvez no estadual tenha sido uma das melhores partidas, ele foi muito bem, e aí ele sofreu uma lesão que atrapalhou, e eu converso muito com os atletas quando eles se machucam, eles interrompem um ciclo que é bom na carreira, mas que aquele momento de adversidade também é resiliência. E eu sempre falo que eles vão voltar melhor do que eles estavam antes, porque eles precisam um carinho, precisam um apoio, e eu procuro fazer isso. Maringá também, toda a nossa equipe, no departamento de futebol, preparando, porque quando vem a oportunidade eles estão preparados, e ele soube se preparar, trabalhou sempre, soube esperar a oportunidade também, que o Mailton estava bem. Então a gente não trabalha só os 11 iniciais, a gente trabalha os eventuais reserva, e o G3 às vezes que ficaram, nem viajaram, tem todo um cuidado especial dentro de uma plataforma de jogo. Essa semana até eu fiz uma cobrança mais forte, nós fizemos um coletivo, e teve um envolvimento na parte técnica, tática e física. Na física, na técnica e na mental. Na tática não foi bom. Eles não fizeram aquilo que eu queria naquele coletivo. E aí a gente já, no dia seguinte, eu fiz uma cobrança muito forte, porque o que está sendo diferencial na nossa equipe está sendo a plataforma. Então a gente prepara. Saiu o Mailton, tem ali o Gabriel Inocêncio, que ele era um jogador mais de construção, mas o sistema favorece, a gente dá liberdade, e ele pegou o gostinho, fez gol, deu assistência. Então a gente prepara todos os atletas dentro de uma ideia de jogo, quando eles recebem a oportunidade, eles estão preparados. Agora a gente perdeu o Giovani, cara, tem o Márcio Júnior, Rubens, Marcinho, que pode tão louco para receber uma oportunidade. Agora, do jeito que o time está jogando, quem está jogando tem que ter cuidado, porque se der a oportunidade, quem está de fora vai abraçar. Então também essa competitividade entre eles é saudável. Eles se respeitam, mas todos eles querem jogar. E eleva o nível de qualidade, o nível de excelência para a Chapecoense. Ô Gilmar, o Giovanni Augusto tem feito excelentes partidas pela Chapecoense, e você falou hoje da plataforma, da questão tática. Até o Dudu Florão ele comentou que o Giovanni Augusto dá um ritmo diferente para o time e consegue dar esse ritmo. Como é que você viu o Giovanni Augusto hoje? Porque me parece, e essa é uma opinião que eu tenho, que ele hoje queria colocar a bola embaixo do braço e ele queria ditar o ritmo, até porque teve todo aquele lance de perder o Mailton, que era um jogador importante, mas o Giovanni Augusto também é um jogador importante para a Chapecoense. Eu vou dar um depoimento dele antes do jogo, agora que nós fizemos com o Paysandu, antes de entrar em campo. Ele é a referência técnica nossa, a gente sabe que ele não é para essa competição, era uma competição de Série A, joga muita bola. Inclusive, no momento que ele estava no Corinthians, eu tive uma conversa com o Tite, e ele estava próximo de ir para a seleção naquele momento. Então é indiscutível a parte técnica dele, é um jogador fora de sério, tem ajudado muito a equipe. O que ele tinha que mudar? O comportamento dele fora de campo, ele mudou já faz uns 4, 5 anos, e ele está sendo atleta hoje, então nós temos todo um cuidado especial para ele estar fisicamente inteiro para o jogo. Então vários treinos ele não participa, e eu nem me preocupo com isso, porque ele é um jogador para jogo.
Então a gente equilibra bem com o departamento médico e físico, estamos fazendo um trabalho de excelência. E aí, antes de entrar em campo, ele falou para a nossa equipe que a gente tinha que competir, marcar forte, que se a gente marcasse o Paysandu, nós iríamos vencer o jogo. Então, se o teu jogador, que é a referência técnica, ele está preocupado em ajudar, se doar na marcação, ele com a bola ele é diferenciado. Então também ele teve uma resiliência e está nos ajudando muito sem a bola, porque é fácil falar ele com a bola, mas ele fecha bem os espaços, ele ajuda, ele é intenso na marcação. Ele, quando eu falo ele e o Neto, que são os dois primeiros que têm a obrigação de dar aquela primeira pressão no time adversário. Então eu estou muito feliz do Giovani sem a bola, e não é fácil, é desafiador o técnico ver que um atleta já jogou em alto nível e convencer ele na Chapecoense. E eu particularmente gosto de trabalhar com esse tipo de jogador, fazer essa gestão, porque eu sei que ele vai entregar muito com a bola, mas eu tenho que convencer ele, e não é dar carrinho, é só fechar os espaços. E ele tomou o cartão hoje por ser competitivo, e que bom que é assim. E ele passa a ser uma referência não só com a bola, sem a bola, porque os outros colegas deles dizem, poxa, se o Giovani, que é referência, está ajudando a marcar, eu como volante, eu como zagueiro, os outros jogadores vão se doar. Então isso é maravilhoso para nós. Então ele é uma referência com a bola, sem a bola, e a parte mental. Um cara que está com muita vontade de voltar um patamar acima. Então eu estou muito satisfeito com ele e com todo o grupo. Agora, mais uma última minha aqui, agora gol de falta, né? Um golaço, foi com a mão. 15 jogos restando, ainda tu trabalha na realidade que é chegar aos 45, né? Não muda nada. E vocês vão continuar pedindo e eu vou continuar, e tá bom assim, e deixa quieto. Sonho deixa pra lá. Então, mais uma vitória, eu já estou imaginando na segunda-feira. Agora podemos passar para 15 mil já? Acho que sim, né? O torcedor ele vai vir, vai nos ajudar. Um jogo importantíssimo lá contra o Vila Nova. Descansar bem. E vou acrescentar essa do Giovani. Essa semana eu comentei com o Giovani. Nós temos tempo, né? Depois de uma vitória fica fácil. Eu estava assistindo Volta Redonda e CRB. E o Danielzinho fez um golaço parecido. Se vocês olharem, igualzinho. E o Giovani tem essa característica, ele não toma distância, e isso, o goleiro não está esperando esse movimento, porque ele dá um passinho para trás e ele vai lá e coloca praticamente com a mão, e nem a barreira não estava esperando. E eu comentei com ele essa semana, e aí quando ele faz um gol, ele vem e corre, e ele me dá um abraço, porque a gente pega outros exemplos, e a gente potencializa jogadores que têm essa capacidade técnica. Cara, e ele foi perfeito nesse fundamento, e a gente tem trabalhado muito esse fundamento de bola parada, de falta frontal. Eu acho que é o terceiro gol que a gente faz já, né? E que não é muito comum, né? Porque os goleiros, as barreiras sobem lá em cima, e a gente está diversificando bastante os nossos gols, por isso que nós hoje somos o melhor ataque da competição. Para a gente finalizar, dividindo aí com o técnico Gilmar Dalpozo e também com o João Carlos Maringá, né? Porque o Giovani Augusto saiu e falou que olhou o DVD do Maringá batendo falta, e agradeceu o Maringá também. Mas Gilmar, é claro que vocês vão pregar, e a gente conversou com os jogadores na saída, e me parece que o discurso está bem alinhado, que é chegar aos 45 pontos, manter os pés no chão. Mas é inegável a gente falar sobre alguns dados da Chapecoense até aqui. 9 jogos sem perder, 4 jogos fora de casa sem sofrer gols, o melhor ataque disparado da competição e colando nos líderes. A torcida da Chapecoense obviamente está sonhando. Vocês vão permanecer obviamente com os pés no chão, mas é uma campanha animadora, né? Lógico. Não só pelos números, eu já tenho falado há algum tempo. Se eu fosse ver o jogo da Chapecoense e eu não fosse o técnico da Chapecoense, ia me encantar. Eu arrisco dizer que nós estamos, humildemente, nós estamos jogando, se não o melhor, top 3 aí dos melhores da Série B. Por todos esses números aí que tu tá falando, plataforma, comportamentos ofensivo, defensivo. Ainda me incomodava a bola parada ofensiva, que a gente não tinha feito gol. Hoje nós mudamos um pouquinho essa batida, uma batida saindo um pouquinho mais, favorecendo
os zagueiros. Então, poxa, estou muito, muito feliz. Eu vou usar duas frases que eu sempre uso no vestiário, que o discurso ele continua, mas que nós, humildade e ambição. Então é importante também esse momento ter humildade. Humildade porque nós estávamos ganhando de 4-0 e eu perdi seriedade para a equipe, para não ficar de firula, respeitar o adversário, e assim nós vamos continuar. E com ambição, a ambição é o sonho. Então vamos continuar e tá tudo bem. Daqui a pouco a gente assume isso aí que vocês querem. Lá faltando mais umas 10, 12 partidas. Mas o importante é isso. É importante que a gente vai enaltecer esse bom futebol, essa energia boa que a Chapecoense estava esperando. Nós prometemos, a única coisa que nós prometemos no ano passado e nós estamos cumprindo, que era o nosso torcedor não sofrer, todos nós. Isso nós estamos cumprindo. E se algo a mais vier, melhor para todos nós.